Muito boa tarde, você acompanha a partir de agora ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul a palestra Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes. A palestra, que está acontecendo na Sala das Comissões da Câmara Municipal, é uma realização da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Uma excelente palestra a todos. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, que é muito bom ter vocês aqui na nossa reunião de hoje, nessa palestra que nós temos. Então, em nome da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a CEDUT, nós damos início, então, à palestra que Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes. Essa atividade, então, ela é realizada em parceria com os pesquisadores do programa de pós-graduação da UX, da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos aqui, então, os palestrantes de hoje, que são a professora doutora Janine Mack, se nós estiver errado aí, Janaína Mack, se nós estiver errado aí, eu vi que tem um sobrenome difícil aqui, que nos corrijam. Os doutorandos, então, o Rafael de Lucena Perini e também o Fábio Ribas. E o mestrando, nós temos aqui Joel Mukendi. É isso? Acertei. Então, também registramos aqui a presença do seguinte autoridade. Promotor de Justiça, Euádio Gelati. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Emílio Andreassa. Está aqui seu Emílio. Representante do SAMAI, Juliano Chaves. Está aqui o Juliano. Representando a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, engenheira Carla Lampert. Seja bem-vindo, Carla. E também agradecer a presença dos vereadores. Temos aqui o vereador Velocino, ex-vereador Moleque. Eu quero dizer, então, que a comissão, a qual está promovendo, então, essa palestra hoje, tem os vereadores, vereador Edi Carlos, a vereadora Paula Iores. Nós temos também, que faz parte da comissão, o vereador Toigo, vereadora Denise e também o vereador Edson da Rosa, né? Então, agradecemos a presença do vereador Wagner, vereador Velocino. Então, de imediato, eu passo a palavra, então, à vereadora Paula, para que faça que dê as boas-vindas também a todos os participantes. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas vereadores que integram a comissão, o vereador Velocino, que também está conosco hoje. Boa tarde aos palestrantes. Nós, da comissão, recebemos a visita dessas personalidades, né, do curso de mestrado e doutorado, né, da UX. Eles fazem parte da matéria de capital social. E sabem que estamos em ano de plano diretor e algumas questões que conversamos durante esta visita, basicamente assim, como ponto bem importante, né? Em 1950 tínhamos 34% da população urbana, da população morando nas cidades. Hoje nós já temos 56% e a previsão é de que em 2050, teremos 70% da população mundial morando nas cidades. Então, é um olhar que todos precisamos ter de como vamos nos preparar para isso. Em relação à autossustentabilidade, em relação aos serviços, o que nós vamos precisar fazer para cuidar da natureza, para otimizar recursos, para cuidar de todos os recursos que existem, porque eles são finitos, né? Então, resolvemos por bem fazer essa palestra. Eles estão dispostos, além dessa palestra, a também nos nos fornecer um curso de até 10 horas sobre o tema, o que a gente acha bem importante. Iniciou essa proposta para que acontecesse com nós,
com nossos vereadores aqui, assessorias, mas a gente achou importante ampliar, porque é um debate que precisa ser de toda a sociedade. Então, vamos à palestra, deixar a palavra para meus colegas, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Por enquanto, não? Ok. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Então, antes de passar então a palestrante, a professora, nós vamos dizer assim, ó, essa palestra de hoje ela é transmitida ao vivo, viu, através do Facebook da Câmara de Vereadores, é isso, né? Também quero aqui agradecer a participação da palestra do nosso assessor, o Mosquen, Dair Mosquen, foi o que organizou tudo isso. Obrigado, Mosquen, por o trabalho que tu fez para que essa palestra acontecesse no dia de hoje também. Então, mais uma vez, obrigado, Paula, por ter mediado então essa palestra. E de imediato, então, eu passo então a doutora Janaína. Janaína, acertei. Obrigada. Ok. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a todos. Agradeço aqui a presença das autoridades, de professores, de alunos, de colegas, de interessados no tema. Tá? Para nós é uma satisfação muito grande essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem realizando no grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa Teoria Social nas Organizações, ele foi criado em 2007. E, desde então, nós estamos preocupados com as questões do coletivo, de como podemos desenvolver soluções para problemas da coletividade. Esse é o nosso grande propósito. Tá? Então, em função disso, nós agregamos diferentes temas, como, por exemplo, o capital social, que é um dos nossos principais assuntos, a sustentabilidade, de modo geral, que é outra grande preocupação que nós temos, né, nos temas da coletividade, a aprendizagem coletiva, que nós conseguimos fazer, né, mobilizando as pessoas, e essa interação que a gente pode desenvolver entre a academia e os cidadãos. Então, por isso, para nós hoje é uma honra estar aqui e agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês. Esperamos que a nossa fala hoje, que vai ser uma fala breve, tá? Mas que ela possa fomentar ideias para futuros trabalhos, né, para futuras perspectivas. Bom, então, passando ao tema, né, a transformação das cidades, nós vamos falar um pouquinho de por que as cidades. Né? Por que falar de cidades? Como a vereadora Paula já trouxe essa informação, nós estamos numa crescente urbanização. Tá? Nós temos hoje em torno de 56% da população mundial vivendo nas cidades e as perspectivas são de crescimento. Tá? Então, esse aumento de concentração da população nas cidades gera inúmeros efeitos positivos, tá? E também efeitos negativos, desafios que nós temos que trabalhar. Nós temos as cidades responsáveis hoje por 80% do PIB. Isso é uma coisa boa. Né? Isso é um efeito positivo dessa eficiência, né, de concentração de pessoas, de recursos. Mas nós também temos um consumo de 67% da energia global, embora as cidades ocupem somente 4% do território. Então, vejam que é um espaço, né, de ocupação pequeno, e uma utilização de energia, de recursos e de emissão também, tá, de gases, por exemplo, de efeito estufa, significativo. Então, nós temos inúmeros desafios nessa concentração das pessoas nas cidades. Por outro lado, as cidades são fontes de criatividade. Elas são fontes de uma riqueza de inteligência, né? E os projetos que nós podemos efetuar nas cidades, eles também ganham em escalabilidade. Eles também se aproveitam disso. E a gente também consegue fazer aproveitamento eficiente de recursos, porque temos as pessoas, né, numa proximidade geográfica. Então, as cidades, ao mesmo tempo que elas impõem esses desafios, elas também são fontes das soluções que nós podemos prover, né, para essas situações. Muito bem. Então, a nossa fala hoje aqui é sobre cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. O que são esses três conceitos?
Ainda não existe uma teoria formulada, e nem né, sobre os 3 especificamente. São conceitos bastante vanguarda na academia, tá? Então, todos eles ainda estão borbulhando. Tá? Por isso que também o interesse de muita gente de conhecer, né, tanto pesquisadores, o interesse não é só das pessoas que não estão na academia, mas ele é geral. Né? E é importante a gente falar um pouquinho das diferenças desses 3 conceitos, então. Primeiro, a gente vai comentar sobre as cidades inteligentes. Elas iniciaram com foco em tecnologia. Né? Inclusive, é um conceito que foi desenvolvido por empresas, pela IBM, pela Siemens, né, pela Cisco. Então, essas empresas começaram a desenvolver os conceitos, né, essa forma de conectar e prover as cidades com informações e tecnologia. Ele começou dessa forma. Hoje, o conceito de cidade inteligente também já contempla aspectos sociais. Né? Então, além das questões de tecnologia, foram incluídas questões de qualidade de vida, que é o principal objetivo de nós discutirmos tudo isso. Né? Por que discutir cidades? Por que discutir cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes? Porque queremos qualidade de vida, tá? Nas cidades. Então, hoje o conceito ele já está mais amplo. Né? Ele não é só... Iniciou com foco em tecnologia, mas hoje ele também já está mais aberto. Cidades sustentáveis, então. O foco do conceito de cidades sustentáveis é, em primeiro lugar, a questão ambiental. Como foi muito bem apontado, vivemos num planeta de recursos finitos. E, portanto, nós não podemos fazer um uso indiscriminado desses recursos. Né? Esses recursos precisam ser muito bem pensados, muito bem geridos. Que até então, nós não tínhamos essa preocupação tão presente. Né? Essa é uma preocupação... a sustentabilidade vem tomando um destaque maior. Né? Então, isso tem crescido. Bom... Qual é o foco da cidade sustentável, então? Na eficiência de utilização dos recursos. Ou seja, a gente precisa usar os recursos da melhor maneira possível. Esse é o principal enfoque. Pode ter tecnologia como a cidade inteligente? Pode. Pode sim. A tecnologia é bem-vinda. Ela não é o primeiro mote do conceito, mas ela é, muitas vezes, o que permite, tá, atingir um grau de sustentabilidade. As cidades resilientes, ela é um conceito, a cidade resiliente, focada nessa palavra que hoje também está se falando bastante, que é a resiliência. A resiliência é um termo usado tanto na engenharia, nas engenharias, né, que é a capacidade dos metais de voltar a uma situação regular, né, um metal, quando sofre uma alteração, dele voltar à sua situação anterior. E tem também um conceito de resiliência focado na biologia, que é um pouco diferente da mecânica, né, da engenharia mecânica e das engenharias, porque ele pensa na capacidade de um sistema de se adaptar a uma nova situação, após uma crise, por exemplo. Né? Então, na verdade, a cidade, por exemplo, pensando na cidade, ela não precisa voltar à sua situação anterior, mas ela precisa se adaptar a uma nova condição. Então, essa diferença da resiliência das engenharias para a biologia é fundamental para as cidades. Porque a cidade não necessariamente vai conseguir voltar ao que era, ou talvez nem vai querer, tá? Mas ela precisa se adaptar. Então, essa capacidade adaptativa, né, ou capacidade de transformação, é o que é levado em conta no conceito de cidade resiliente. Ele pode ser usado tanto para situações de crise, como, por exemplo, um desastre natural, quanto para situações sociais, né? Uma crise econômica, por exemplo. Né? Como as cidades enfrentam crises econômicas? Como ser resiliente frente a uma crise econômica? Né? Como se reinventar após uma crise econômica? Então, isso também esse é o conceito da cidade resiliente e pode ser entendido nesse conjunto. Tá? Pode ter tecnologia também nesse, pode ter questões ambientais, sem dúvida. Né? Então, o importante é nós percebermos que existem interfaces entre esses 3 conceitos, né? Mas que eles têm como ponto inicial de partida algo peculiar, algo diferente um do outro. Muito bem. Então, essa discussão das cidades ela permite inúmeros ganhos. Né? Nós vamos trazer vários exemplos aqui,
né? Principalmente na sequência, o Fábio, o Joel vão apresentar esses exemplos em mais detalhe. No final também teremos mais detalhamento desses potenciais de ganho. O que é importante a gente se dar conta é de que nós precisamos enxergar a cidade nas suas relações, né? As relações dos diferentes aspectos que a caracterizam, né? Como a água, como habitações, mobilidade, energia, tá? Todas as questões que envolvem a cidade. E é possível que muitos elementos já estejam acontecendo nas cidades, tá? Que envolvem aqueles 3 conceitos que nós falamos há pouco. Só que talvez eles não estejam rotulados dessa forma, ou entendidos dessa forma. Tá? Então, quando uma cidade tem, por exemplo, um prontuário de sistema de atendimento de saúde eletrônico, ela isso já é uma iniciativa de uma cidade inteligente. Tá? Quando ela tem uma gestão de resíduos sólidos, por exemplo, né, quando ela faz isso de forma inteligente, também já é uma iniciativa de cidade inteligente. Tá? Então, nós precisamos ligar os pontinhos, compreender melhor e usar esses rótulos de forma melhor. Tá? Depois, na sequência, nós teríamos várias possibilidades de como isso pode ser feito, tá? E como muitas ações já podem estar nesse direcionamento, só que talvez ainda não estejam conectadas. Bom, então qual que é o objetivo desses conceitos? É buscar um desenvolvimento sustentável, né, dentro dos pilares que nós já temos, nós já discutimos amplamente, né, que é o econômico, social e ambiental. Então, buscar, dentro, por exemplo, do conceito de desenvolvimento sustentável, que vem lá de 83, de Brundtland, né, usar os recursos para as gerações de hoje, sem comprometer as gerações futuras. Isso é muito difícil. Né? Nós não sabemos muito bem o que as gerações futuras vão precisar, mas sabemos que estamos usando mal o que temos hoje. Então, esse é um desafio muito grande. Então, é preciso discutir quais são as necessidades dessas gerações futuras, é preciso discutir o que se quer construir como sociedade, né? E aí, depois, fazer esse uso eficiente dos recursos de forma adequada. Né? Então, esse é o grande desafio. E a qualidade de vida. Tá? O que nós queremos morando na cidade? Nós queremos qualidade de vida, né? Nós queremos ter uma vida plena, nós queremos que as nossas expectativas em relação ao que a cidade oferece possam ser atendidas, né? E aqui se fala num universo de conceitos, como, por exemplo, da cidade, 20 minutos de caminhada. Né? Alguns já devem ter ouvido falar. Então, projetar e pensar as cidades para que os cidadãos consigam resolver grande parte das questões da sua vida em 20 minutos a pé. É um desafio. Né? Então, nós precisamos ter um planejamento, e aqui se falou em plano diretor, né? Também que contemple o que a gente quer, o que a gente pensa para a cidade. Qual é o conceito que norteia? Né? Então, nós teremos o caso de Curitiba e o caso de Barcelona, que será apresentado, e isso tudo vai nos dar ideias, né, de como a gente pode pensar a qualidade de vida. Esse modelo urbano, então, ele serve para a gente entender quais são essas camadas que a gente tem que analisar numa cidade. Né? Então, a gente tem as questões de meio ambiente, infraestrutura, né? Como isso se relaciona com os recursos que a gente tem, que tipo de serviços a gente vai oferecer e de que forma. Né? E os sistemas sociais, como as pessoas percebem isso. Porque não basta eu pensar no melhor sistema de mobilidade urbana se não acontecer aprendizagem social. Se o cidadão não entender a importância desse sistema ou não entender como funciona. Então, passa pela ação também de ter uma população, né, de ter cidadãos educados para esse conceito, tá? E para o entendimento desse sistema. E aqui, o que é importante, o que a gente está fazendo também, de certa forma, nessa exposição hoje, é aproximando a universidade, tá, do governo. E a gente precisa trabalhar nessa tríplice hélice. Tá? Então, as empresas, a universidade e o governo, juntos, para pensar nessas soluções. Não tem como imaginar cidade inteligente, ou cidade sustentável, ou resiliente, sem que exista essa parceria, ou estas parcerias. Tá? Então,
não há como só um dos eixos pensá-la sozinha, não é só como um dos eixos desenvolvê-la sozinha. É essa sinergia que vai fazer com que o conceito aconteça na sua plenitude. Tá? Então, o modelo da tríplice hélice, que propõe essa parceria. Muito bem, então, como a minha fala ela é uma fala introdutória, né, para que a gente tenha... Hoje, na verdade, é o fechamento da nossa disciplina, e como proposta de trabalho final da disciplina, a turma fez toda essa organização desse evento aqui hoje. Então, eu faço essa introdução, os convido a conhecer as publicações e tudo mais que tem sido feito. Né? Algumas já são bem clássicas, outras são mais recentes, né? Mas tem muita coisa, tem um universo de conceitos para a gente conhecer, para a gente descobrir, para a gente aplicar, né? E tudo isso está crescente, efervescente. Então, é muito importante que a gente aproveite esse momento, que a gente aproveite essa discussão toda que pode gerar, né? E fazer essa continuidade, né? Para que a gente consiga... No Brasil, a gente costuma, às vezes, dizer que as coisas chegam aqui com um certo delay, né? Um certo atraso. Então, que isso a gente consiga aproveitar e andar, surfar a onda, né? Aproveitar que o momento realmente é para discutir essas questões. Fica o convite a conhecer muitas publicações e muitas outras interfaces que esse tema tem. Eu passo a palavra agora ao Fábio para fazer a continuidade, então, eu falar de indicadores e casos de cidades inteligentes e sustentáveis. Boa tarde. Pode ser. Embaixo. Quer ver que eu vou esquecer? Boa tarde a todos, então. Continuando a nossa exposição, então, como a Janaína já expôs, essa diferença entre essas terminologias é importante. Também é importante salientar que tanto Caxias do Sul quanto demais cidades aqui da região, muitas já fazem ações que é um primeiro passo para ser uma Smart City, ou uma cidade inteligente, ou uma cidade resiliente, ou uma cidade sustentável. Nós precisamos daqui a pouco mapear, nós vamos expor aqui alguns exemplos bem direto, bem prático desse ponto de vista, e claro que eles não são os únicos, existem muito mais. E também respeitando o nosso tempo hoje aqui com vocês, né, selecionamos alguns em essencial. Barcelona ela tem um projeto chamado Barcelona Inteligente. Então, ela é um dos exemplos. Ela incorporou sensores inteligentes e análises de Big Data a tudo. Então, toda a informação de dados, sejam eles públicos, você conseguir suprir, você conseguir buscar essas informações em tempo real para tomar decisões. Então, desde o estacionamento ao transporte da coleta, ao transporte e até a coleta de lixo. Olha que interessante. Será que o caminhão de lixo tem que passar em todas as ruas hoje? Ou 3 vezes na semana? Em todos os bairros? Em todos os pontos? Talvez a resposta é não. Vai depender do que está sendo feito lá na região. Se está acumulando realmente o lixo ou não. As nossas vias, os nossos transportes estão de maneira que vão contribuir para a qualidade do ar. Outro ponto também é a irrigação dos terrenos. Então ela passou, eles resumiram Barcelona em 3 estágios. O primeiro foi caracterizado como uma decisão descendente. Então, de cima para baixo. Por quê? Porque alguém tem que tomar a iniciativa, né? Provavelmente, no caso, foi a iniciativa pública, tomou essa iniciativa de vamos ter esse projeto, vamos amarrar com as universidades, vamos amarrar com o poder privado e vamos, então, começar. Começando, eles, então, vão para o estágio 2, que foi uma abordagem ascendente. O que é uma abordagem ascendente? São as informações, os dados, as demandas dos cidadãos e políticos direcionando essa tecnologia para quê? Para uma melhor solução. Onde que eu devo investir? O que eu devo melhorar? Quais são as práticas que aqui estão faltando? Eu devo incorporar.
Então, baseado, inclusive, na necessidade do cidadão e também na necessidade dos políticos que compreendem, que entendem quais são as primordiais. Logo, o estágio 3, aí por Barcelona considerado, então, chegamos a uma Smart City, uma cidade inteligente. Ele representa uma tentativa de ligar a participação dos cidadãos, tanto com metas do governo, quanto com as novas tecnologias. Ou seja, nesse estágio, ela já está num ponto de ser considerada uma cidade inteligente. Os dados são reais, esses dados vêm de diversas fontes, e o cidadão, inclusive, está ali munindo do desejo dele, do anseio. Aqui eu preciso melhorias, aqui ninguém cogitou nada. Então, é assim que funciona a Smart City. Aqui o exemplo, inclusive tem a fonte, caso essa apresentação aqui também pode ser depois disponibilizada. O caso de Barcelona, eles pensaram na questão as pessoas, o programa Governo Aberto para aumentar a transparência, inclusive dos dados, para todos os cidadãos. Esses dados é um fluxo de informações bidirecional. Então, é de e para o cidadão, em tempo real. O processo... Deixa eu ver se aqui tem... Aqui o processo. O portal Open Data, que permite que os cidadãos e as empresas desenvolvam aplicativos que abordem essas necessidades que estão surgindo. As coisas, que seriam o quê? Seriam os sensores, toda essa tecnologia que está na cidade para detectar e para buscar essas informações. E, é claro, né, a gente chama esse IoE aqui, é a Internet das Coisas, o impacto, uma economia anual de 58 milhões com a tecnologia de água inteligente e aumento na receita de 50 milhões com o estacionamento inteligente. E mais de, olha, interessante para a economia, né? 47 mil novos empregos. Porque eu vou precisar de alguma nova abordagem, eu preciso de pessoas que façam isso e eu preciso gerar emprego. Eu estava até conversando antes não é um exemplo que está aqui na apresentação, mas eu estava conversando antes aqui com os colegas e disse assim, até a professora que salientou, imagina um drone fazendo a segurança de alguma parte da cidade, vamos imaginar da praça, onde tu já detecta ali se tem alguma avaria, se tem alguém fazendo alguma baderna, aí sim você aciona a brigada ou você aciona a guarda municipal, mas de longe você consegue monitorar vários lugares. É um exemplo. Esse caso aqui é em Barcelona, né? Então, tem mais um outro, eu vou colocar o nome das cidades. Barcelona, a estação de ônibus. Essa tela aqui, na verdade, ele é touchscreen. É que nem o nosso celular. Eu quero pegar o ônibus, eu quero ir para o centro. Então você pode selecionar ali para onde que você quer ir, ele diz em tempo real aonde que o seu ônibus está e quantos minutos ele falta para chegar onde você está agora. Mas eu não quero me expor dessa maneira, eu não quero chegar lá e ficar apertando e o pessoal saber para onde que eu vou. Não tem problema, existe um aplicativo que você baixa e ele faz isso. Então você em tempo real sabe, eu quero ir de ônibus, então eu baixo o meu aplicativo e consigo identificar inclusive onde que o ônibus está e quantos minutos e se aconteceu alguma coisa. O outro exemplo, que até eu mostrei ali para vocês, que aumentou a arrecadação com o estacionamento inteligente. E como eu disse, aqui tem situações nas cidades que já estão ocorrendo que estão dando passos para isso. Eu tenho um aplicativo para pagar o estacionamento. Daqui a pouco, incrementar ele. No caso aqui, ele é um aplicativo que você consegue... hoje eu quero ir até a Câmara dos Vereadores. Eu preciso estacionar o meu carro e eu não quero deixar num estacionamento privado. Quero deixar num estacionamento público. Eu quero deixar na rua. Onde será que tem um estacionamento agora aqui em volta da Câmara dos Vereadores? Em volta da Prefeitura? Com esse aplicativo você consegue saber.
e consegue saber daqui a pouco até quantos minutos tem que vai vencer um estacionamento de outro. Então, eu sei que eu posso vir com o meu carro estacionar, e com isso você pode fazer não só numa região menor, que eu sei que precisa ter as pessoas, os fiscais, para verificarem, você pode aumentar porque ele está mais amarrado com a tecnologia. Então, esse é o tipo de estacionamento inteligente que tem em Barcelona. O outro exemplo, coisas bem tangíveis aqui, é a coleta de lixo, que eu tinha comentado. Se vocês perceberem aqui, ó, a foto não está tão clara, tem um sensor. Esse sensor está mostrando que está com a capacidade de 35%. Então, o caminhão não precisa passar hoje ali. Mas eu tenho um outro que lá está vermelho, está com a capacidade máxima. Então, eu preciso passar, vou acabar passando nessa rua. Mas vejam, uma tecnologia desse ponto tem o seu custo? Claro que tem o seu custo, né, inicial, há investimentos. Mas eu posso economizar com o quê, por exemplo, aqui? Com combustível. Não preciso passar 3 vezes na semana nessa rua aqui, porque essa aqui é uma região em que as pessoas que estão aqui não geram tanto lixo. Ah, mas tem ruas que eu vou continuar mantendo o mesmo fluxo. Sim. Mas eu vou conseguir agora, em tempo real, saber isso aqui. Então, esses são exemplos como que as cidades vão se tornando inteligentes. Um outro, e são vários, né, os principais, esse aqui eu acho que é o último que eu trago para vocês. Eles chamam lá de superblocos. Tá? Superblocos é o quê? Aqui os carros, nessas vias aqui, os carros vão andar à velocidade permitida por lei, 60, 50, 40, o que for. Mas nesse superbloco, a velocidade é permitida no máximo 10 km por hora. Os carros, provavelmente ali a pessoa não vai ter o interesse de entrar com o carro, a não ser que seja muito necessário. E com isso, o pedestre, o cidadão aqui, vai andar a pé com mais segurança. E o que isso, no caso lá de Barcelona, o que os dados relatam? Que o comércio nessa região aqui começa a prosperar mais. As pessoas andam tranquilas, atravessam a rua, eu vou nessa loja, eu vou naquela, meu carro já está estacionado em outro lugar. Então, isso que acontece com os superblocos. Eles praticamente não bloqueiam a rua, mas ela tem um limite para andar e a velocidade. Uma outra cidade, Pune, na Índia, é uma das cidades mais inteligentes da Índia e brilha com cidadania e tecnologia. Como? Claro que cada programa tem o seu nome, mas às vezes pode mudar apenas o nome, de acordo com a cidade, mas na sua essência ele traz a mesma solução. O que é o Smart LED? Uma solução de iluminação urbana e sustentável controlada a partir de um centro de controle que cria bairros mais claros e seguros. Até porque, quanto fica mais claro, a pessoa vai se sentir mais segura, porque ali está enxergando mais, as pessoas estão vendo o que está ocorrendo, não tem ninguém escondido, e assim por diante. Mas não só isso. Ele é sustentável, ele é inteligente, porque ele tem um controle, tem um centro de controle para isso. O e-bikes. O e-bikes é a primeira plataforma compartilhada de bicicletas sem stand. Não é semelhante àquelas do Itaú, que ficam paradas num local. Ela é operada por um aplicativo móvel e é um passo rumo à meta do Pune de se tornar uma cidade de bikes. Então, as bicicletas andam de pessoa para pessoa e não tem um lugar fixo que elas ficam. Então, você aciona pelo aplicativo. Quem tem ela, eu não quero mais, então vou passar para o outro via tudo aplicativo. O Lighthouse Program quer lançar ao todo 15 faróis até 2019, que funcionarão como centros comunitários em favelas. Esses centros fornecem cursos básicos, e o que a professora estava falando aqui, precisamos também do cidadão
educado, do cidadão inteligente, do cidadão informado. Se ele não for informado e não sabe por que tudo isso está ocorrendo, provavelmente ele também não vai vestir a camisa para isso ocorrer da melhor forma. Então, esse programa, no caso, ele fornece cursos básicos de capacitação em tecnologias digitais, além de ajudar os participantes a imaginar e alcançar as suas metas de carreira. E lendo um pouco mais sobre o exemplo, eles têm até programas de mentoria para o cidadão. Claro que existem vagas limitadas, né? As pessoas, tenho certeza, se estou no caminho certo da minha carreira, então o serviço público aí supre essa questão. E chegando aqui na reta final da minha apresentação, e daqui a pouco já passar para o Joel, que vai falar então de Curitiba, né? Mas me atrevendo um pouco, eu encontrei e estava discutindo com eles sobre o Frederico Lacerda, que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, ligado à Prefeitura. O que é a fala dele, né? São cidades, o que são cidades inteligentes? São cidades que se tornam mais amigáveis aos cidadãos, pois apostaram em um planejamento inovador com várias opções de mobilidade, com disseminação de espaços verdes e com soluções sustentáveis para o futuro, além de ações de fomento a empresas que apostem em inovação e gerem emprego e renda. E aqui são os indicadores. Eu posso olhar como que está a educação na cidade, a saúde, a energia, o urbanismo. Então, como foi comentado até pela professora Janaína, eu preciso... Qual é a proposta, né? Em 20 minutos eu preciso encontrar uma solução aqui. Eu tenho que ter farmácia, eu tenho que ter mercado, eu tenho que encontrar educação, eu tenho que encontrar o comércio. Em 20 minutos de caminhada. Então, é uma área. Essa é a ideia das cidades, inclusive, sustentáveis. Então, num perímetro menor, eu encontrar todas essas soluções. E passo, então, a palavra para o colega Joel. E a todos. Resgatando um pouquinho o que os professores falaram, a cidade pode ser percebido como um ecossistema complexo, que pode ser uma fonte de inovação tecnológica ou uma fonte de inovação sociais. Ou seja, hoje em dia a gente precisa enxergar a cidade não só como edifícios, não só como os prédios, mas como um sistema, como um conjunto de relações. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos enxergar a cidade. É nessa ótica que nós precisamos entender, fazer escolhas e enxergar a cidade como uma oportunidade para gerar sustentabilidade, para alcançar o bem-estar para o cidadão. Então, a gente vai falar de Curitiba, que é uma cidade brasileira, ou seja, falar do contexto brasileiro. O colega, o Fábio, falou da cidade de outros contextos culturais, enfim, ou seja, dos países mais desenvolvidos em comparação ao Brasil, que é um país em desenvolvimento. Mas só que esses conceitos que a gente está trazendo aqui não precisa de muita riqueza, ou seja, não precisa que o país seja desenvolvido para começar a trabalhar esses conceitos. Até nos contextos de desenvolvimento, a gente pode pensar, a gente pode fazer as escolhas que apontam nisso. A gente vai falar da perspectiva de qualidade de vida em Curitiba. Então, contextualizando um pouquinho Curitiba, essa cidade recebeu mais de 31 prêmios desde 2014, referente às iniciativas de Smart Living. Traduzindo, Smart Living são as escolhas, os programas, os projetos, as políticas para que o cidadão viva inteligentemente, ou seja, para que a cidade seja inteligente. Em outras palavras, são as escolhas, os programas que apontam a sustentabilidade, que ajudam o cidadão a ter um bem-estar material, ambiental e econômico. E também a cidade de Curitiba ganhou o prêmio de melhor cidade do Brasil
melhor cidade grande e melhor cidade na categoria mercado de trabalho pela Austin Rating e revista Isto É. Bom, Curitiba, como todo mundo sabe, é uma cidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente por seus programas de sustentabilidade. Por quê? Porque a liderança da cidade pensou a cidade, incorporou nas suas políticas as questões ligadas à sustentabilidade, à resiliência da cidade, pensou também na inteligência da cidade. Para quem conhece um pouco a história de Curitiba, quando a cidade começou, já teve um plano que contemplava um crescimento saudável, entre aspas. E também os programas de Curitiba, os projetos de Curitiba se articulam ou se enquadram em 6 tópicos, ou seja, planejamento urbano integrado e sistema de transporte público eficiente, a conscientização ambiental e zonas prioritárias para pedestres, a justiça social e sistema de gestão de resíduos. Bom, é nessa ótica que a professora com outros colegas fizeram uma pesquisa para investigar a percepção da qualidade de vida e os fatores que os cidadãos enxergam na cidade deles, que aponta nesses conceitos que a gente está trazendo. Então, aqui, a gente vai ser um pouco técnico. Foi uma pesquisa quantitativa. Os pesquisadores aplicaram um questionário que continha 34 variáveis divididas em 2 blocos, variáveis de qualidade de vida e variável de controle. Então, a amostra foi estratificada por sexo, idade, escolaridade, na mesma proporção da população. Esse questionário foi aplicado em 14 bairros de Curitiba e foram entrevistados 400 pessoas. Mas, no final, na análise dos resultados, foi retidos 398 entrevistados. Bom, Curitiba é uma cidade inteligente no contexto brasileiro. Como a gente comentou, não precisa ser um país desenvolvido para começar a trabalhar com os conceitos de sustentabilidade, com os conceitos de cidade resiliente e cidade inteligente. Então, Curitiba é um bom exemplo. Por quê? Porque os projetos de Curitiba são projetados para serem autossustentáveis e para permitir a operação de outros programas. E a gente tem um exemplo de Green Exchange, para traduzir troco verde. Ou seja, esse programa contempla várias dimensões: dimensão ambiental, dimensão social e dimensão social. Ou seja, então, nesse contexto, a cidade vai nas favelas, as pessoas das favelas recebem a cesta básica, digamos assim, feijão, arroz, cenoura, etc., que a cidade comprou nas áreas que tem excedente e repassa para o cidadão das áreas precárias. Ou seja, eles apontam, ou seja, trabalha com as dimensões social, permite ao cidadão que não tem muito acesso à comida, de receber comida pela cidade, que compra aos produtores que têm excedente. Esses produtores ganham também preço, eles não desperdicem isso, sim, a comida, mas ao mesmo tempo a cidade ou o cidadão ganha em saúde e nutrição. Então, tudo está ligado, é sistêmico. Um programa, esse aqui é um bom exemplo, porque trabalho social, o cidadão dos bairros, digamos assim, com muita dificuldade financeiras, vão receber comida, o cidadão vai receber, vai ter uma boa saúde. O produtor que tem um excedente de comida não vai desperdiçar essa comida, a cidade vai comprar
Enfim, resumindo, para começar a pensar nesses conceitos, a gente tem que ter uma lógica muito sistêmica, como apontou a professora Janaína. São as relações, as correlações. Então, precisa de uma reflexão do todo, das conexões. E também, Curitiba tem uma rede de educação da cidade com serviços voltados à criança, que incluem berçários, creches e programa de horticultura, além de ações de solidariedade comunitária. Bom, a percepção do cidadão, quando os pesquisadores aplicaram a pesquisa, eles chegaram nesses resultados. Ou seja, a população está parcialmente satisfeita com duas variáveis: espaços verdes e equipamentos culturais. Os moradores de Curitiba confiam mais em seus vizinhos que nos moradores em cidade em geral. Bom, os resultados revelaram que bem-estar material, bem-estar ambiental e relações socioestruturais foram elementos significativos para a percepção da qualidade de vida. Em outras palavras, é assim: os cidadãos percebem a qualidade de vida através do bem-estar material, que tem a ver com a renda, o material, o quanto o cidadão ganha. O bem-estar ambiental, que tem a ver com a ecologia, a sustentabilidade, as relações socioestruturais, como a cidade foi planejada, como a cidade está sendo desenvolvida, como o cidadão se entende ou se relaciona com as estruturas que a cidade está proporcionando para ele. Bom, considerações finais. A partir de uma perspectiva da cidade inteligente, a pesquisa apresenta 4 fatores revelados pela análise. Ou seja, no contexto caxiense,
energia contarão com planejamento e gestão. Então, energia tá ligada à questão energética. Tem a ISO, indicador só de energia. E os indicadores, então, uso de energia elétrica residencial, porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento regular de energia elétrica. Então, são indicadores que estão acessíveis. Hoje, uma das coisas das cidades inteligentes, acho que o Fábio comentou no início da palestra que ele falou de Barcelona, é a questão dos dados. Os dados estão aí. Hoje nós temos acesso a dados. O que falta é agrupar eles e fazer com que eles nos demonstrem como a nossa cidade está. A gente fala de Big Data, já está aí, né? Isso, abrindo um parênteses também, a gente está na academia, eu sou professor também na FSG, e a gente tem uma preocupação muito grande com os alunos, o mercado, que mercado eles vão encontrar, né? Se fala muito hoje de indústria 4.0, então a academia está muito forte nisso aí. E isso aqui não é nada mais, nada menos que a indústria 4.0 no setor público. Então, como é que as prefeituras, como é que os municípios estão preparados para esse avalanche tecnológica que está chegando? Então, é uma forma da gente começar, talvez, o monitoramento do município, começar a pensar nesse monitoramento, né? Aqui é a questão da água, também um outro diretriz. E o desafio, né? Aí, acho que eu vou encerrando, porque a gente abre para perguntas também. Mas qual é o desafio que fica, né? A professora lançou no início a hélice tripla, né? Que é do Etzkowitz, de 2012, né? É um autor que traz essa questão dessa integração do público com as indústrias e com a academia. Esse estudo avançou, né? Existem outros estudos que continuaram avançando, que agregaram algumas outras hélices a essa discussão. Então, aqui talvez a gente está iniciando um processo de comunicação entre o público e a academia. E eu fiz aqui um exercício municipal aqui da nossa região. Aqui a gente tem, então, as 3 hélices, né? Essa em azul são a hélice tripla de 2000, do Etzkowitz, que aí são o quê? A Prefeitura, a Câmara Municipal, Secretaria de Educação, Guarda Municipal, o SUS, o SAMAI, a CODEC, o IPAM, são órgãos públicos que têm interesse em desenvolver. A gente tem aqui na área da academia, Caxias, a gente já tem várias instituições, temos a UX, com uma área da pesquisa muito desenvolvida, temos a FSG, a Uniftec, o Instituto Federal, Faculdade Fátima, a Anhanguera, a Ideal. Então já temos Caxias já tem um corpo muito grande de instituições de ensino superior. E algumas empresas que, pensando em sustentabilidade e meio ambiente, algumas até já têm relação com a cidade. A gente tem aqui a RGE, tem a Uber, tem Cocaver, que é dos táxis, Garupa, que está funcionando, a Visat aqui em Caxias, Bitcom, que já teve, eu não sei como é que está a parceria hoje, mas teve muita parceria já de acessibilidade a setor público, de internet, né? Wi-Fi, isso. A Schneider Electric é uma empresa, Caxias eu não sei se tem, mas é uma empresa que fornece muita solução para cidades inteligentes. A WEG, na área de fornecimento de energia alternativa, já está aqui em Caxias, com painéis, com inversores. Então, existem, as 3 hélices já estão aqui. A conexão dessas 3 hélices, que segundo o Etzkowitz, é que ela vai te dar o potencial de inovação de uma região. Então, tu vai ter aqui, a capacidade de inovar vai depender da capacidade de se relacionar dessas 3 hélices. Aí o que ele também traz? Aí o Etzkowitz, o Karayanis, desculpa, em 2009 traz uma nova hélice, que é isso que nós estamos fazendo aqui. A 4ª hélice é trazer essa discussão para a sociedade civil, trazer essa discussão para as entidades. Então a gente tem ali Sinduscom, RBS, para a mídia, para toda a questão das rádios, trazer isso para a sociedade, né? Jornal Pioneiro, Folha de Caxias, Rádio São Francisco, né? Rádio Caxias, Gaúcha. Então a 4ª hélice é a sociedade civil, as entidades de classe e a mídia, né? Fazendo parte dessa discussão. E aí a 5ª hélice que ele está trazendo também agora, em 2015, que o Karayanis também traz em 2015, é a questão que daí a gente chega na nossa palestra de hoje. É a questão de toda essa integração, né? Toda essa conexão, gerando inovação, envolvendo todas essas entidades aqui, vai nos deixar
vai nos trazer uma questão ambiental mais correta, mais organizada, um meio ambiente protegido, e para isso tudo essas tecnologias contribuindo de uma forma inteligente para que isso seja possível. Então esse seria o cenário, vamos dizer assim, ideal, de um desafio a ser lançado para a gestão municipal. Certo, pessoal? Eu quero agradecer, deixa eu ver se é isso, agradeço todos, né, pela atenção de vocês, agradeço a comissão, a professora falou antes, é um trabalho final de uma disciplina, a gente tem os colegas aqui de mestrado, doutorado, viu o que a gente não faz para não fazer um artigo, viu? Né? Então, então a ideia foi a gente tentar fazer essa conexão com a sociedade civil, para que, a partir disso, talvez surjam, pelo menos que fiquem instigados a pensar. Agradecemos a presença das secretarias aqui representadas pelo secretário também. Para nós é muito importante a gente poder estar fazendo essa conexão. Um trabalho de uma disciplina, né, que surgiu lá no final da disciplina. Mas é isso, pessoal. O nosso contato está aqui. Agradecemos a todos e ficamos à disposição agora para perguntas. Acho que a gente pode abrir para uma discussão. Respostas talvez não sei se teremos todas, né? Mas acho que a discussão é saudável, a gente pode deixar aberta a discussão. Não sei se quer mediar. Então tá. Muito obrigado a todos, tá, pessoal? Nós que agradecemos aí. Nós que agradecemos, eu acho, por essa aula que nos deram aqui hoje, né? Então agora eu deixo aberto a palavra, se os vereadores querem falar, a vereadora Paula, os vereadores se quiserem manifestar, e depois também nós deixamos aí para abrir uma palavra a todas as pessoas, quem queiram aí, algumas perguntas, alguma sugestão, ou falar um... Eu passo primeiro a vereadora Denise. Só para a vereadora, antes de começar, depois quando passar a palavra, como está sendo... ao vivo pelo Facebook, cada um se diz o nome, a entidade, ou... É isso, né, nosso assessor Mosquen? Passa a palavra, vereadora. Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Né, cumprimentar os palestrantes aqui, né, que trouxeram esse tema bastante importante. É importante porque a gente sabe que, quando se trata em poder público, em recursos públicos, sempre o cobertor é curto, né? E, claro, se a gente não investir de forma eficiente, a gente nunca vai dar conta, né, de resolver os problemas. Então, acho que esse viés que vocês trouxeram, né, de tornar a cidade inteligente, sustentável e resiliente, ele dá um norte, né, para o planejamento. Né, ele dá um norte. Se a gente planejar de forma adequada, em cima desses pilares que vocês trouxeram, né, a gente vai conseguir otimizar, inclusive, o investimento. Então, acho que isso é uma grande... Né, acho que ficou muito claro. E cumprimentar, porque trazer aqui para a Câmara de Vereadores é trazer esse debate para o público em geral, para a sociedade civil, para todas as pessoas que estão, não só aqui, mas também nos assistindo, seja pela internet, né, ou também depois pela TV Câmara. Então, é super importante, porque desde o advento do Estatuto das Cidades, a gente sabe que o planejamento urbano ele tem que ocorrer com participação, né, social, com participação popular, e as pessoas acabam não se apropriando do tema. Então, cada vez que a gente fizer esses debates, a gente vai estar auxiliando. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês, já que vocês, né, estiveram estudando, né, e tem aqui também outros colegas, acho que do mestrado, daqui a pouco alguém que também pode auxiliar, mas em cima do que vocês já estão estudando, né, o que vocês identificam como um ponto fraco hoje, né, no planejamento da nossa cidade de Caxias do Sul? É um ponto chave assim, que a gente tenha que se debruçar mais. É isso, obrigada. Olha, não sei. No geral, é que assim, a gente não estudou. Eu dei uma lida no plano diretor, mas a gente não estudou no detalhe o planejamento. O que a gente vê pela percepção, pelo que a gente tem sentido, a questão da mobilidade talvez seja uma questão que possa ser discutida de uma forma melhor em Caxias, a questão da mobilidade urbana, do meu ponto de vista, em função do que eu tenho estudado, me parece que a mobilidade urbana é um dos pontos que pode ser rediscutido. Uma forma da valorização um pouco mais
do transporte público, principalmente. A valorização do transporte público é uma coisa que Caxias poderia trabalhar de uma forma diferente, não sei se uma conscientização, o poder público talvez fomentando de alguma forma melhor a questão do transporte público. Acho que meu ponto de vista é isso. E completando essa ideia completando a ideia do Rafael também, a questão da cidade para as pessoas, que esse é o grande mote, né? Construir as cidades ou o planejamento das cidades para as pessoas, não para os automóveis, né? Não para. Então a gente tem, isso não é uma realidade só de Caxias, mas é uma realidade brasileira de modo geral, uma ênfase muito grande na questão do transporte individual e via automóveis, né? Então a gente precisa incentivar mais o transporte coletivo e também a cidade para as pessoas, que as pessoas possam criar o hábito de serem pedestres, né, de verdade. Então, um exemplo muito simples, mas quando eu morei na França, a minha filha tinha 8 anos e estava no segundo ano da escola, né, do segundo ano primário. E lá funciona assim, quando a criança atinge 8 anos, a brigada, seria o equivalente à nossa brigada militar, passa um dia na escola ensinando as crianças a como serem pedestres. Como se portar, né, e o que elas têm que observar dos sinais, como elas têm que se comportar. E, ao final desse período, desse dia, elas fazem um exame, uma prova. E, se elas atingirem 70% do conhecimento, elas ganham uma carteirinha de pedestre. E essa carteirinha, claro que é feito todo um cadastro com a brigada, né? Existem as informações dos pais, onde moram, né? A escola, tudo. Elas, portando essa carteirinha, elas podem se deslocar da escola para casa e de casa para a escola sozinhas, com 8 anos de idade. Tá? Então, se elas não estiverem portando a carteirinha, qualquer policial pode abordá-las e os pais serão notificados, certamente. Mas se elas estiverem portando a carteirinha nesse deslocamento, escola, casa, casa, escola, elas estão independentes com 8 anos de idade. Então, essa é uma ideia, e isso é uma coisa, claro, isso tem muita cidadania nesse conceito. Muita cidadania. Porque é um ambiente no qual, se uma criança ou qualquer outra pessoa fizer menção de pôr o pé na faixa de pedestre, parece que o mundo para de girar. Uma coisa estranha, né? Mas acontece. Então, e esse tipo de iniciativa nos inspira, né, para que a gente possa também pensar em como fazer isso e como iniciar essa cidadania da nossa Caxias. A vereadora Paula, acho que antes de passar a palavra, só queria, na sugestão que, de repente, não sei quantos inscritos ainda vai ter, mas que daí nós peguem marca das perguntas e responda tudo uma vez só, acho que seria mais... Tá bom? Então, a palavra à vereadora Paula. Bem, eu quero agradecer a palestra de vocês. Dizer assim, para quem está aqui presente, a gente procurou convidar as pessoas das mais diversas áreas da cidade, justamente com essa ideia de a gente poder ampliar esse debate. Nós convidamos, eu não sei se tem alguém aqui representando a mobilização por Caxias, o MOB Caxias? Não? Tem um grupo, eu também faço parte, né? Eu faço parte do grupo da segurança, Pensando Caxias, para 20 anos. E eu vejo que seria fundamental, nós precisamos pensar de uma forma planejada. Todos, não sei se todos aqui sabem, é o meu primeiro mandato e é o primeiro contato com a vida pública dessa forma. Por isso que eu fiz questão de participar da SEDUT e conhecer o plano diretor, para saber o que era esse tal plano diretor, né? Que eu não tinha ideia. Tem outras áreas que eu vou bem, mas essa eu não tinha. E a minha expectativa era de uma discussão ampla, muito mais ampla do que a gente teve. Eu acho que a gente falou assim, de parcelamento do solo e de índice de construção. E, sabe, quando eu li, Denise, o plano de saneamento, eu fiquei assim, pá, nossa, olha a complexidade de uma cidade, né? A gente descobre muitas coisas assim que não sabe. Aí tivemos uma reunião junto com o pessoal da SAMAI, falando sobre, acho que até, não sei se era tu que estava aqui, não, sobre a índice de chuva em determinado lugar e por que se toma determinada decisão. Então, tem discussões que, de repente, vocês até tem pessoas aqui que sabem mais, mas que eu nem sabia,
que existia dessa forma. Então, algumas coisas. Então, a ideia desse momento é isso, é de nós ampliar essa discussão, de nós pensar que cidade nós queremos, todos juntos. Né? Quando foi falar da questão da pesquisa, apresentando o exemplo de Curitiba, eu fiquei pensando, se a academia faz essa pesquisa na nossa população, pelo menos dispersa nas pessoas esse pensamento. Opa, o que eu acho que é qualidade de vida? O que seria para mim? E a gente poder fazer um trabalho conjunto, né, na cidade, com as diversas, na periferia, no centro, que a imprensa participe. Aí, depois, quando o Rafael apresentou as diversas partes do nosso plano diretor com indicadores, de novo, poderia ser uma forma de nós direcionar o nosso planejamento, como tu falaste, Denise, para a gente mensurar alguma coisa. Rapidamente, nós estamos fazendo na área de segurança a caravana da segurança, onde nós estamos indo para os bairros e vão presidente de bairro junto, onde já se organizaram, para falar sobre cidadania. Porque a gente quer despertar nas pessoas uma nova forma de viver, que é, pelo menos, conhecendo o vizinho. Que é bem comum a gente ter casas assaltadas e ninguém viu na redondeza. Quando falas de cidadania. Então, a gente precisa ter uma consciência coletiva em relação a isso. Eu quis citar esse exemplo da segurança, que é uma iniciativa que a gente está tendo. Mas, assim, eu gostei muito de ouvir vocês, mas penso assim que a gente tem muito para evoluir. Obrigada. E vou deixar a pergunta para os outros. Obrigado, vereadora Paula. Então, nós vamos fazer o seguinte, cada um agora que deseja falar, levanta a mão, que o nosso assessor, o Idair Antônio Mosquet, então levará o microfone. Então, só mais uma vez dizer que, como estamos ao vivo no Facebook da Câmara, que diz o nome. Sim. E se tem uma entidade que está participando. Boa tarde, meu nome é Itamar, eu sou servidor do município de Caxias do Sul e doutorando em educação. O tema do meu estudo são as cidades educadoras, em especial a cidade de Caxias do Sul, que faz parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras, com sede em Barcelona desde 2002. Percebi que a cidade, como membro de tal associação, muito pouco realizou de efetivo após a sua filiação, sendo aparentemente desconsiderada pelas administrações. Para muitos, sua participação em tal entidade é uma novidade, o que destaca o desconhecimento ou o desinteresse sobre a própria vinculação. Então, sendo Barcelona tanto uma cidade inteligente quanto uma cidade educadora, eu gostaria de saber como as cidades inteligentes poderiam dialogar com as cidades educadoras e se não corremos o mesmo risco do encantamento momentâneo pelo discurso que, por vezes, não se consolida após a vinculação, com todos os seus custos e necessidades humanas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite também. Meu nome é Valdir Walter, sou presidente da entidade UAB. Eu queria fazer duas perguntas só. Hoje, Caxias do Sul, nós temos uma grande quantidade de acúmulo de lixo orgânico. E esse nosso lixo hoje, por incrível que pareça, ele não é aproveitado para nada. Por que o poder público não faz um projeto, ou não se cria, ou lança um projeto para nós reaproveitar essa matéria-prima aí que a gente tem aí hoje? A gente sabe a grande necessidade da população, que é o gás. A gente poderia aproveitar essa matéria. E sobre energia elétrica também, é uma outra coisa que o poder público também poderia lançar um projeto para baixa renda aí, pelo menos, se o projeto custa 2 mil, 3 mil, 5 mil reais aí, fazer um projeto para financiamento para essa população de baixa renda. Porque a gente sabe que hoje está se caminhando para esse lado e a gente não vê nada desse tipo de coisa, fazer um projeto bom para a população. Então, seriam essas duas preocupações que eu teria com a cidade de Caxias, e eu acho que é bem interessante, e eu acho que vamos aproveitar muito bem. Obrigado. Meu nome é Wilson, eu represento a Associação do Bairro Cruzeiro. Até o final do ano, o Estado da Paraíba
numa cidade do interior, eles vão inaugurar mais uma universidade pública, escola federal. E quando se fala em cidade inteligente, nós perdemos esse viés, uns 20 anos até mais, pela ignorância de uns, vantagem de outros. E o que representa uma universidade federal? N coisas, sem contar o dinheiro da universidade federal que vem para o município. Então, esse é um dado. Segundo dado, o nosso ISQN, até posso estar equivocado, hoje ele é 4%. E mais o que o governo estadual cobra. Então, nós perdemos, só nisso aí, aqui em Roda, sem contar com outros estados, grandes verbas. Grandes empresas querem se instalar e não conseguem pelo esse valor. E terceiro ponto, se fala muito em meio ambiente, mas nós temos TEGA. E vem administrações, acima de administrações. E eu teria um projeto, o Marchiori está aqui, com certeza também teve. E olha o que essa é vergonha para a cidade. Entendeu? Então, são essas questões que eu colocaria. Boa tarde. Meu nome é Edson Marchiori, sou arquiteto urbanista. Queria cumprimentar os palestrantes e fazer uma solicitação que sejam colocadas mais hélices. Estão faltando hélices. A quarta hélice, lamentavelmente, só tem patrão, não tem trabalhador. Tem, basicamente, Câmara dos Comércios, Sindicato da Construção Civil, e a maioria da população que faz parte são os trabalhadores das mais diferentes áreas, não estão representados nessa quarta hélice, que basicamente é RBS e patronato. Portanto, tem que botar mais hélice. Até porque, mesmo que a gente não quisesse mais hélice, está lá na lei federal, que o plano diretor, que o plano de mobilidade urbana, tudo isso tem que ser definido, decidido em audiência pública, com a participação da sociedade, desde as mais diferentes instituições até o cidadão comum. Aliás, que é quem mais conhece a sua cidade. É um morador lá do fundo do bairro, que conhece a sua rua, conhece seu bairro, que conhece a cidade. Esses é que devem ser pesquisados, né? Porque tem muita coisa a nos ensinar. Porque, lamentavelmente, nesse país, o planejamento sempre foi decidido por quem tem canudo, né? E essa foi uma forma de afastar a maioria da população para a discussão de que tipo de cidade todos querem, e não apenas uma parte. Lamentavelmente, no mundo capitalista, é o que a gente vê, foi sintetizado pela vereadora Paula Iores, né? É a discussão de quanto pode, onde pode e o que pode ser construído. Isso é que traz o valor da terra, né? Enquanto não se combater essas barreiras invisíveis da cidade, né, de nada vai adiantar se discutir, mesmo que superficialmente, como foi feito em Caxias, né, que cidade a gente quer para o futuro. Sempre não esquecendo que a cidade é um organismo vivo. Né? Ela muda com uma rapidez muito grande, dá uma crise econômica, dá crise na cidade, fecha um shopping numa região, muda aquela região da cidade, sai um loteamento numa outra região, muda aquela região da cidade. É por isso que o planejamento tem data de início, não tem fim. Quer dizer, ele é uma continuidade de verificação, de testar aquilo que foi definido. E, lamentavelmente, mais uma vez, o plano diretor de Caxias discutiu a minoria das pessoas, né? Nem vamos falar, porque assim nós só vivemos de improviso nessa cidade. Se fala em plano de mobilidade urbana, e desde 2012 nós temos uma lei federal que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a ter o seu plano de mobilidade urbana, onde a prioridade vai ser o pedestre, o segundo vai ser o ciclista, depois é o resto, com prioridade para o transporte coletivo. E aí a gente vê a entrevista do Poder Executivo dizendo que vai fazer mais uma ciclovia que liga nada a lugar nenhum. Né? Nós já temos na administração passada a ciclovia lá perto do Parque da Albó, que está às traças. Por quê? Porque leva nada a lugar nenhum. Agora, essa semana, ou a semana passada, boquiaberto, ouvimos o secretário de Transportes do município, né? E o município não tem ainda um plano de mobilidade urbana, dizer que tem a ideia de fazer uma ciclovia lá em Anarec, ligando nada a lugar nenhum. E uma outra na Luiz Miquelon, ligando nada a lugar nenhum. Ou seja, é só improvisar.
É só improviso. Quer dizer, esses dados que vocês colocaram aí, muitos deles o município vai chutar, porque não sabe. Não sabe quantas favelas tem, não sabe quantos loteamentos irregulares tem, não sabe quantas pessoas moram em cada um desses lugares. Quer dizer, vocês avançando desse jeito, e Caxias, olha, não vai dar resposta, o que tem sido só improvisação e defesa de interesse de uma minoria da sociedade, os mais dotados. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Fernando Gomes, né? Bom, eu sou grafiteiro, né, na cidade. Com o meu trabalho a gente anda assim, não só aqui, mas na região da Serra Gaúcha, em todos os lugares, né? Eu gostaria de deixar assim dois sugestões e exemplos aqui, né, do que eu vi aí na rua, né? O primeiro sobre a iluminação solar, né? Lá em Uruguaiana um bairro que se chama Vila RBS, né? É um bairro de catador, é um bairro bem humilde, bem pobre mesmo, né? Atrás daquele bairro, a prefeitura fez como se fosse o Minha Casa Minha Vida, fez um bairro inteiro, mais ou menos 300 casas. Todas as casas já vieram com o painel de luz solar. O pessoal que vai entrar já vai entrar com a luz solar. Então é uma cidade que não tem o poder de Caxias aquisitivo. O pessoal não tem aquele poder que a gente tem aqui, e conseguiram fazer um bairro lá, todo mundo com a placa de luz solar. Acho que é até uma sugestão do pessoal pesquisar e lá ver, né, que é verdade. Né? Na época, 4 anos atrás, eu fui lá visitar um amigo meu e vi aquilo lá, os caras recebendo Minha Casa Minha Vida, todo mundo com luz solar, as casas bem bonitas, projetadas, o bairro calçado, tudo, coisa bacana mesmo. Como é que eles conseguiram aquele recurso? Como é que eles conseguiram montar aquilo ali, né? Então, interessante de procurar isso aí. É bairro RBS, lá em Uruguaiana, né? Você chega lá, a vila de catador, um negócio, né, bem precário, e a galera conseguiu, entendeu? Então, acho que é uma sugestão para Caxias procurar isso aí, né? Quando vim, por exemplo, ali o Campos da Serra, um prédio ali que é com obra social, já entrar com o painel solar, já entrar com toda essa estrutura, acho interessante isso aí, né? E assim incentivando o resto da população, né? O pessoal vê que a coisa dá certo, né? E a questão do lixo, vou citar um exemplo lá de nós, São Valentim das Taléguas, até mandei para o vereador, né, de Carlos. Acho que falta assim, um mapeamento também, né, de ver quantas vezes precisa passar o caminhão de lixo, como é que está aquela região. A gente está com um problema lá, na realidade é o seguinte, a comunidade de São Valentim das Taléguas, ela tinha X habitantes e aumentou, automaticamente o lixo aumentou. Então, o que a Codeca passa para nós? A culpa é da população. Então, a lixeira não suporta mais toda a demanda do pessoal. Entrou uma vila atrás da igrejinha lá, dizem que é uma invasão, não sei o que é, não cheguei lá pedir, mas dizem que é uma invasão. Enfim, eu acho que a culpa não é da população que chegou ali. Eu acho que a Codeca tinha que fazer um estudo, ela passa a cada 15 dias recolher o lixo. Eu acho que ela tinha que passar a cada 10 dias, dar um pouco para não acumular aquele lixo. Foi pedido container, foi feito um trabalho com a comunidade também de conscientização para separar o lixo, para fazer todo aquele trabalho para não ficar aquele acúmulo, né? A gente mora na área rural, então ali tu tem gato, cachorro, tu tem raposa, tu tem rato, tu tem tudo quanto é bicho ali que vai ali, é lebre, tudo quanto é bicho que vai ali naquele cesto de lixo, revira, né? O lixo está todo espalhado, na frente tem uma escolinha também, então eu vejo aquilo ali como, né, falta de compromisso dos órgãos aí. Eu acho que falta um planejamento, né? Eu acho que antes a Codeca ela passa a cada 15 dias, eu acho que ela tem que passar a cada 10 também, para dar um pouco sanar aquela né, demanda que tem ali, né? Então é uma falta de estudo. Isso ali, né, que é na área rural, é pequeno. Agora tu imagina no São Caetano, que eu morei 30 anos, no Bom Pastor, Arcobaleno, outros bairros aí, que dali um pouco o caminhão passa 4 vezes por semana numa rua e passa uma na outra. Então acho que falta esse estudo aí. Falta eles chegar nos bairros, falta vocês botar o pessoal na rua, né? Eu mandei para o de Carlos, mandei para o vereador Bandeira, mandei para o Wagner Petrini. Então a gente vem mandando para os vereadores e mandando foto, mandei para a Codeca, foi aberto 3 protocolos, vai ser aberto mais um. Então, só que a resposta da Codeca é que a culpa é da população.
Poxa, se tu tem 100 pessoas, aumentou para 200, automaticamente o lixo vai aumentar. Aí a presidente do bairro lá da comunidade disse que vamos fazer uma lixeira maior e a comunidade vai pagar a lixeira. O que é isso? Né? Disse, ou o caminhão passa mais vezes ou alguém bota um container lá, porque não tem o que fazer. Né? Então, é um apelo que eu faço aí. Né? E isso dá aquele esquema ali de luz solar, acho que se lá em Uruguaiana conseguiram, que é desse tamanho, Caxias do Sul acho que pode também. Tá? Um abraço, obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a apresentação e dizer que é muito bom ter gente iniciando esse processo de alinhamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável aqui na cidade. Pelo que eu entendi, o professor Rafael, sugeriu um alinhamento do plano diretor com o cumprimento das ODS compartilhado com indicadores dentro da ISO. Né? O Ministério do Planejamento Federal ele tem trabalhado para o próximo PPA sair dentro do alinhado com as ODS. Né? Então, para 2019, o governo federal já quer que isso aconteça e foi tocado nesse assunto. As transferências voluntárias, bem como outros tipos de transferências governamentais, vão ocorrer dentro desse alinhamento. Acredito que Caxias, no seu próximo PPA, já deve estar trabalhando para isso. E uma pergunta, então, finalizando essa introdução. Como é que a academia enxerga as parcerias público-privadas no cumprimento dessas ODS em áreas tão delicadas como habitação, saneamento e segurança pública? Como trabalhar elas nos nossos potenciais econômicos? Cito um exemplo agora, o Vita Park, ou Eco Park, ou sei lá o nome que vai ser escolhido. É um potencial econômico que poderia, né, ser utilizado dentro desse dimensionamento. Então, fica essa pergunta, e para os servidores públicos do SAMAI e da Prefeitura inteira, eu gostaria de convidar, porque a Escola Nacional de Administração Pública vai lançar uma especialização em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para municipários, e quem quiser participar, a partir do segundo semestre, vai estar sendo realizada com a escola lá em Brasília. Obrigado. Bom, é Juliano, né? Que bom, Juliano, ouvir que já existe esse movimento aí. É uma coisa que acho que Caxias, se alinhando aos ODS, a gente está num bom caminho. Eu acho que antes de começar, eu quero só esclarecer para o Marchior. Até muitas questões que foram trazidas aqui, a gente não tem como responder, porque são demandas públicas, né? São demandas do cidadão. A academia, acho que até respondendo um pouco a pergunta do Juliano, ela se põe como uma entidade que pode auxiliar a fomentar o estudo dessas parcerias público-privadas, buscar pesquisar, fazer uma análises. Mas como a academia vê, é resultado de pesquisa. Acho que a prof tem mais experiência que eu, mas a academia vai trazer resultado de pesquisas. Ela talvez não vá trazer uma opinião da academia. Ela vai ser fomentada alguma pesquisa, pode levar para o grupo de pesquisa da UX, fazer algum estudo mais aprofundado. Então, acho que isso sim, a academia se disponibiliza, acho que é o papel da academia. E quanto ao Marchior, a questão das hélices, Marchior, te peço desculpa, foi a quarta hélice do Carayanes, ela é a sociedade civil. Faltou achar o logo e botar ali o logo das entidades mais do povo. Mas a quarta hélice, ela trata, sim. O AAB, é isso aí. O AAB, é isso aí. Exatamente, isso aí. É isso aí. Faltou só o logo ali. Me passei nos logos ali, mas para que fique claro, uma questão acadêmica, uma questão intelectual, as quatro hélices, a quarta hélice, ela não prevê entidades representativas patronais, não existe essa delimitação. A quarta hélice do Carayanes que ele traz é exatamente a sociedade civil, as entidades representativas da sociedade civil, a mídia
como um todo, com qualquer tipo de mídia, e a questão cultural, a sociedade que envolve a questão da cultura também. Então, para deixar bem claro, não é que existe um direcionamento da quarta hélice para uma questão mais patronal. Não é isso. Não é isso mesmo. Né? A questão da quarta hélice é exatamente trazer toda a sociedade, então, para participar desta discussão da questão da inovação, da questão das cidades sustentáveis, das cidades inteligentes. Para deixar bem claro, até por um respeito acadêmico ao autor, ele não traz essa questão, não existe essa delimitação da sociedade dos representantes só. É uma sociedade civil como um todo mesmo. Esse é seria o papel da quarta hélice. Né? Acho que tem as outras perguntas, prof. Se me permite, eu só queria reforçar que essa observação é muito importante, porque, na verdade, não há desenvolvimento com desigualdade. Essa é a grande questão. Então, a gente falar de cidades inteligentes, resilientes, ou, enfim, sustentáveis, isso só é possível com uma igualdade social maior. Realmente, no Brasil, a gente tem essa dificuldade muito grande e alguns projetos realmente acabam ficando focados num único público. Mas também, como foi muito bem dito pela vereadora, nós temos um cobertor curto, então nós precisamos começar em algum lugar. Tá? Algumas iniciativas, às vezes, vão beneficiar um tipo de público, tá? Como, por exemplo, eu lembro a questão das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Os últimos 3 anos eu morei lá. Então, quando foi feito esse projeto, muitos ficaram, puxa, mas poderia ter sido feito outra coisa. Claro, sempre. Né? Nós temos muitas dificuldades e muitos desafios. Mas, a algum ponto, a gente tem que começar. E por isso que esse momento é muito importante, de nós podermos ouvir diferentes opiniões e poder melhor priorizar o que a gente precisa ser feito. Tá? Existe, inclusive, uma forma de lidar com isso, que é a teoria dos stakeholders. Ou seja, eu preciso ouvir todas as partes envolvidas. É lógico que um projeto de mobilidade que vai favorecer o pedestre e a ciclovia vai desagradar os motoristas. Vai desagradar, possivelmente, outros stakeholders. Tá? Então, isso tudo precisa ser discutido. A gente precisa colocar em pauta e mostrar os benefícios disso para a população de um modo geral. E aí reside uma dificuldade, talvez, não sei se só nossa no Brasil, mas que eu acho que é peculiar, a gente dificilmente pensa no coletivo. É muito difícil a gente abrir mão de alguma coisa nossa para o coletivo. Então, quando eu começar a pensar no coletivo, e aí a gente até usa alguns exemplos, como, por exemplo, um estacionamento de uma grande empresa. Quem chega primeiro estaciona nas melhores vagas. Em outros lugares, em outros contextos, quem chega primeiro estaciona mais longe. Porque sabe que aquele colega que vai chegar mais em cima da hora precisa estacionar mais perto. Então, esse é um exemplo simples também, mas que também é um sinal de cidadania. O que a gente... Exatamente. Mas essa cidadania ela pode ser construída. Tá? A gente ainda é um país jovem em termos de... comparativamente a muitos outros países que têm muitos anos de história, muitos anos, né, de práticas cívicas. Nós estamos exercitando. Tá? Então, nós precisamos difundir isso. Às vezes, as pessoas nem têm essa ideia. Né? Puxa, nem passou pela cabeça. Talvez, se elas soubessem, começariam a prestar atenção. Então, isso também é o papel da academia. Mostrar outras formas possíveis da gente trabalhar e sempre com foco no coletivo. É o coletivo que tem que vir primeiro, antes dos meus interesses pessoais. Tá? Então, eu acho que essa é uma informação para a gente pensar. Acho que só tem algumas perguntas ali que acho que dá para... A do Valdir, da UAB, o Fernando acabam fechando, falou a questão da energia, né? Aí sim, muitas demandas de vocês aqui, quem está aqui é que pode ajudar mais vocês do que nós, né? Nós como pesquisadores, como professores, mas os vereadores são o canal de comunicação de vocês. Mas, por exemplo, essa questão da energia, que tu falaste da baixa renda, essa questão da energia alternativa, é o que ele falou, é um exemplo, fecha. Daqui a pouco, o que falta é algum movimento municipal, algum subsídio, alguma questão legal que tu facilite, que talvez tu não vá dar energia de graça, não vai dar um painel solar, mas daqui a pouco tu vai reduzir o IPTU dessa casa se ela estiver gerando energia. Daqui a pouco, como foi feito, não sei se Caxias já foi feito, do coleta de água
Já foi? Se tu capta a água da chuva, tu tem redução de imposto? Já tem isso? Tem? Não está regulamentado, mas o ISS, isso, isso aí. ISS verde, é isso aí. Então, esse seria o caminho. Talvez tu não vá conseguir que todas as casas de Caxias tenham energia barata ou energia solar, mas que talvez tu consiga uma redução no ISS, uma redução no IPTU, para as residências que optarem a fazer isso. Até porque os bancos, o BNDES já também notícia da semana passada, retrasada, o BNDES já lançou linha de financiamento para investimento em energia fotovoltaica com taxas de 4% ao ano. Então, realmente, o recurso, o incentivo à geração de energia inteligente, energia renovável, ele está começando a acontecer. Então, já existe essa possibilidade. Talvez falte um pouco o poder público regulamentar a própria legislação, né? A gente tem aqui até agradecer a presença do Barrachinho. Ele assisti a palestra dele, acho que uns 4 anos atrás, lá na FSG, sobre o Sim Caxias, né? Que também é um projeto que acho que surgiu, faz muito tempo que vem sendo discutido, a questão da mobilidade de Caxias, né? Isso, a época do Marchiora, é isso aí. Que bom, tomara que a gente volte a discutir o Sim Caxias, volte a discutir a mobilidade urbana. Ele comentou em Uruguaiana, é mais ou menos, esse. Sim. Mas acho que isso, não sei com relação às outras perguntas. Educação. Quer falar, prof? Tudo bom, Itamar? Tudo bem. Essa tua observação é muito importante sobre as cidades educadoras, é uma outra leitura, né, de como as cidades podem se desenvolver. E a educação, ela é um dos eixos, tanto da cidade resiliente, dos 3 conceitos que nós apresentamos. Então, formar as pessoas, né, para que as pessoas sejam tanto informadas quanto educadas, né, e participativas nesse processo. Então, a ideia é essa. Sem educação, a gente não consegue, evidentemente, nenhum dos conceitos levar adiante. Tá? Então, claro que é preciso desenvolver mecanismos, formas de comunicação, né? Hoje nós estamos aqui e por isso, mais uma vez, o agradecimento a essa oportunidade maravilhosa, muito rica, né? E que, se a gente puder ter, de alguma forma, levantado alguma ideia, né? Ou alguma possibilidade, que bom. Tá? O nosso objetivo aqui é realmente ajudar nesse sentido. Né? E que outras iniciativas possam também serem fomentadas nessa linha da educação. Tá? E ela é, sim, um dos eixos. Sem educação, a gente não desenvolve nenhum dos conceitos que nós trabalhamos. Obrigada pela pergunta. Seguindo nessa linha da educação, acho que o objetivo, né, de a gente estar falando sobre isso é a informação é uma educação, né? E a gente poder, se a gente, por exemplo, listasse o que nós já estamos em desenvolvimento que faz parte de uma cidade inteligente, para a gente ter a consciência disso, né? Por exemplo, quando a gente está implantando um prontuário eletrônico, quando foi falado, é muito importante, porque a gente tem hoje uma pessoa que roda, vai para a UBS, vai para o postão, vai para o hospital, e se a gente tem a vida dele acompanhada na área da saúde, tu otimiza recursos, tu faz o tratamento adequado. Esse é um exemplo. Então, é importante, acho que a gente ter a consciência do que a gente já tem, né? E eu vejo assim como uma forma que a gente possa seguir em frente de uma forma mais planejada. A gente tem falado no nosso plano diretor de ele não esperar 10 anos, ele nem deve esperar 10 anos para ser revisado, mas ele ser revisado em 2 anos, né, a seguir. Então, eu acho que é momento dessas questões serem levantadas, né, a partir desses indicadores e tal. Mas temos vários agentes aqui, eu acho que cabe a gente assumir esse espaço. É isso. Obrigada.
Oi, boa tarde a todos. Então, eu sou Silvia Nunes, eu falo em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil. Acho que é bem oportuno e bem importante, esse momento dessa discussão, porque a gente pode ver assim, que a gente tem uma legislação bastante rica, com vários elementos sendo colocados ali, e talvez, como o colega colocou, o professor, de a gente poder estar enxergando além das linhas que a gente escreve, e a gente poder estar vendo que a gente pode, enquanto Caxias, a gente tem todos os elementos para a gente poder estar andando lado a lado, com as melhores cidades, com as melhores tecnologias, mas a gente precisa poder enxergar que a gente tem todo esse potencial. Claro que a gente vê a tecnologia se aproximando, a gente vê aqui no posto da frente, já tem lá uma vaga para carro elétrico, eu achei bastante bacana. Então, a tecnologia está presente na nossa vida, a legislação, todos esses conceitos que a ONU está trazendo, a gente tem apresentados no plano diretor, mas a gente precisa poder enxergar isso com esse olhar assim, de que a gente já faz parte de uma cidade global e que a gente pode sim estar trazendo mais tecnologia e mais inovação para a nossa cidade. Com certeza, Caxias ela pode sim ser uma Smart City também, mas a gente precisa poder enxergar como a gente pode estar fazendo isso acontecer. Obrigada. Então, gente, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação dessa casa, presidida por esse vereador, juntamente com a vereadora Paula, o vereador Gustavo Toigo, esteve com nós até agora há pouco, o vereador Edson da Rosa esteve com nós, a vereadora Denise, tivemos o vereador também Wagner Petrini, esteve participando com nós, o vereador Velocino Ex. Nós queremos aí, então, agradecer aí aos nossos palestrantes, que eu digo assim, nos deram uma aula hoje, então, sobre esse tema aí, cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. A gente tem muito a agradecer, acho que foi muito produtivo, deu para nós aprender bastante, vereadora Paula? Então, só temos que agradecer a vocês. Agora eu vou ler os nomes, para não errar o nome da Janaína. Agradeço a Janaína, os doutorandos Rafael e o Fábio, e também o mestrando Joel. Tá? A gente agradece, e se um dia a gente puder fazer outra dessas, faremos de novo. Tá? Agradecemos a todos aqueles que utilizaram a palavra para fazer algumas perguntas, para falar alguma coisa. Agradecemos aí aos representantes da secretaria que estiveram aqui com nós hoje, o secretário Andreassa, que esteve com nós aqui também. Nós temos ex-vereadores, temos o ex-vereador D'Ambros, que foi vereador dessa casa, ex-vereador Marchioro, o nosso assessor aí também, que eu agradeço mais uma vez, o Idair Antônio Mosquen, pelo trabalho que fez aí para a comissão, para que essa palestra hoje tivesse acontecido no dia de hoje, e também, como agradecendo a presença de todos vocês, eu também agradeço a presença do assessor, do seu Decamilhas, que está aqui com nós também, que é assessor do deputado Elton Weber, que não foi nomeado no início, então gostaria também, e assim agradecer a presença de todos vocês. E assim demos por encerrado a nossa reunião, a nossa palestra de hoje. Muito obrigado a todos.